Papo VIP de hoje recebe a advogada Kiara Oliveira e a gente vai falar sobre os principais pontos e os mais polêmicos da nova lei de liberdade econômica. Tudo bem? Essa lei chegou aí há pouco tempo, ela foi aprovada agora dia 20 de setembro. Quais são, o porquê dessa lei e quais são os objetivos dela? Então, Felipe, importante para a gente, primeiro ter esse histórico aí rapidinho dessa lei, é o seguinte: essa lei é a mais impactante que a gente teve aí nesse segundo semestre, embora a gente tenha um pouquinho, do segundo semestre, 2 meses só, ela tem importância, assim, extremamente relevante dentro do cenário econômico, e o cenário também jurídico, porque ela afeta a sociedade como um todo, Ela está afetando questões ligadas ao poder público e principalmente ligadas ao particular e ao poder público, no que tange à economia. Então, o cenário, o que trouxe essa lei? A gente tá vivendo aí, a gente está sabendo que a economia não está bem não tá lá, bom. Essas coisas, Então, assim, o objetivo dessa lei justamente foi isso: desburocratizar, retirar o Brasil desse status de entrave, de intervenção estatal na economia, para o que? Atrair investidores, fomentar o mercado interno, porque essa lei ela desburocratiza muito para microempreendedor, para aquele pequeno comerciante que tem o intuito de empreender, mas às vezes essas atividades econômicas acabam ficando na ilegalidade, porque o entrave burocrático do Estado é gigantesco. Então, um microempreendedor, uma costureira, uma pessoa que trabalha em casa, ele muitas vezes, o que ele vai fazer? Vai abrir empresa com toda essa burocracia? Ele desiste. Então, o intuito é justamente isso: fomentar a economia, dar mais liberdade para o particular, dar mais segurança também, porque hoje a gente tem toda essa preocupação, essa celeuma em cima dos atos públicos, da demora do ato público, e a gente ter o nosso retorno. Então, essa lei ela veio justamente para isso: fomentar a economia, desburocratizar, dar mais credibilidade ao particular perante o poder público. Então, esse que é o intuito dessa lei, foi nesse cenário aí que ela surgiu. A gente tem pontos dentro dessa lei, por isso que ela falou da importância dela. Tem questões tributárias, tem questões trabalhistas, tem questões civis e questões econômicas. Vamos falar um pouquinho das questões trabalhistas. Muito se difundiu aí na imprensa nesses últimos dias sobre esses pontos. Eu queria que você levantasse eles. O primeiro é sobre a nova carteira de trabalho. Então, ponto assim que vai incitar uma dúvida, principalmente pessoas que não têm muito conhecimento, não têm muito acesso à informação, é sobre essa questão da CTPS. A gente fala CTPS é carteira de trabalho, tá, gente? A carteira de trabalho, a partir dessa nova lei, da Lei 13.847, ela obrigatoriamente passou a vai ser expedida em meio eletrônico. Isso vai ser uma carteira de trabalho digital. Isso é o quê? Menos papel. A gente está assim, em consonância com tudo. É digital, é atual, é em consonância com tudo que a globalização está aí. Então, assim, a tendência é que todas essas carteiras de trabalho as novas carteiras de trabalho sejam expedidas por meio eletrônico, tá? Ah, mas a minha carteira de trabalho que eu já tenho lá, 1, 2, 3 carteira física, naquela lá, ela perdeu validade? De forma alguma. Inclusive, além de não perder validade, a gente nem pode jogá-las fora, nem nada. Tem que manter... Não joga sua carteira de trabalho fora, pelo amor de Deus. Manter esse documento, porque esse documento que atesta para questões previdenciárias, para futuramente, quando a pessoa for aposentar. Então, essa dali atesta que você prestou serviços. Só que as novas carteiras eletrônicas, as novas carteiras de trabalho, elas serão obrigatoriamente expedidas por meio eletrônico. E vão estar vinculadas ao CPF? Ao CPF, que é muito bom isso também, porque a gente a gente unifica um documento que a gente tem, porque hoje a gente tem número de PIS, carteira de trabalho, RG, CPF. Só que assim, a qualidade nossa mesmo, as informações principais ficam vinculadas ao CPF. E a nossa carteira de trabalho ela vai ser vinculada ao CPF. Então, você, empregador, me contratou,
a partir desse momento agora, eu vou fornecer para você o meu número de CPF. E a partir daí você já vai vincular lá o contrato de trabalho, vai fazer a anotação lá. Outro ponto também importante para colocar, que alterou também, é mais questão legal, né? Vamos colocar assim. Antes o empregador ele tinha um prazo de 48 horas do início do contrato de trabalho para fazer aquela anotação. Hoje devolver a carteira. E devolver a carteira para o trabalhador. Hoje são 5 dias úteis. Então, o que alterou aí a regra também, flexibilizando também, dando mais autonomia para que esse empregador, ele não fique preocupado com as questões burocráticas. Ai, meu Deus, eu tenho que cumprir esse prazo, porque senão eu vou ser autuado e tal. 5 dias úteis é um prazo razoável para que ele passe toda a documentação aí, o número. Agora vai ser só um número de CPF para o contador dar as respectivas anotações e validade naquele contrato de trabalho. Outros 2 pontos interessantes dessa questão trabalhista é a hora extra, teve um ponto de alteração, e a questão da folha de ponto, a famosa folha de ponto. Sim. O que foi alterado nesses 2 pontos? Então, até a promulgação dessa lei, Felipe, o que ocorria? Os estabelecimentos, o empregador, tá, gente? Vamos trabalhar aqui que essa lei é uma lei de liberdade econômica. Então, ela é voltada, mesmo embora tenha impacto na vida do trabalhador, mas teoricamente para desburocratizar a questão do próprio empregador, do próprio empreendedor. Então, assim, antes o empregador, se ele tinha aqui ele tinha uma empresa e essa empresa estabelecida tivesse a partir de 10 empregados, obrigatoriamente ele tinha que adotar um registro de ponto, seja ele eletrônico ou manual, mas ele era obrigado por lei a fazer isso. Hoje, a lei alterou esse número para 20, ou seja, ele vai pegar uma fatia muito maior do mercado, porque a maioria das empresas hoje das micro e pequenas empresas que faz a economia girar, elas são dotadas de no máximo 20 empregados. Então, esse empreendedor, esse empresário, ele não mais está obrigado a controlar a jornada de trabalho. Ele não tem que fazer controle até 20, só a partir de 20 empregados. Então, assim, esse ponto é super importante. Por quê? Teoricamente, o empreendedor, o empresário, ele está focando o tempo dele em aumentar a produtividade, aumentar, no caso, o espaço no comércio. Então, ele vai estar focado em outras coisas a não ser isso. Ah, mas eu, empregado, perdi meu direito? Não, gente. Se você fez hora extra, independentemente, isso muda do caráter do ponto de vista do empregador. Mas se você fez a hora extra, você deve receber a hora extra, independentemente. Isso não tira o seu direito de receber, só muda as regras de como é feito o controle. Porque hoje, se você trabalha de 8 às 17, você assina lá de 8 às 17, para empresa de menos de 20 empregados. Agora, empresa de menos de 20 empregados, você já tem no seu contrato, você já sabe o horário que você trabalha. Se você trabalhar até às 18, trabalhar até às 19, aí sim você vai fazer essa anotação e depois o RH... Isso, aí a gente vai entrar num outro ponto. Essa questão porque são duas situações distintas. O fato do empregador não estar obrigado a anotar o ponto é diferente dele estar desobrigado para tanto. É porque a lei, ela alterou 2 pontos. Ela alterou a questão de quando o empregador tem que manter, é obrigação do empregador manter o controle de jornada a partir de 20 empregados. Menos ele não tem que fazer nenhum tipo de anotação. Não quer dizer que ele não tem que pagar hora extra. Isso é outra situação. Agora, a lei também aprovou a possibilidade de fazer o registro de ponto de exceção. O registro de ponto de exceção é o que você falou. No caso, o empregado, existindo essa possibilidade de ele fazer o registro de ponto de exceção, a lei ela fala o seguinte: hoje você, empregador, pode fazer isso tanto com menos de 20 empregados quanto com mais, desde que seja aprovado num acordo coletivo da categoria ou na convenção coletiva ou por meio de acordo individual de trabalho com o empregado. Contrato. Então, vamos supor, a sua empresa aí conta hoje com 25 empregados. Aí você vai firmar com cada empregado seu um acordo individual de registro de ponto por exceção. Ou seja, você não está mais obrigado a anotar
o ponto não, porque vocês estão assumindo que o ponto aí vai ser por exceção. E que você vai trabalhar de outros 17, Só que você vai tem passar isso. disso. Aí você anota as exceções. Quais são as exceções? Ausências, hora extra, atrasos. Essas são as exceções, tá? E a bônus. Então, é a partir daí. Então, ou seja, são duas situações distintas. O empregador hoje é obrigado a anotar o ponto dos empregados a partir de 20 empregados. Contudo, se ele fizer um acordo individual ou ter previsão normativa, que seja por meio de acordo coletivo de trabalho com a categoria ou convenção coletiva, mesmo passando de 20 empregados, ele está desobrigado desde que assuma que aquele ponto vai ser registrado por exceção. Ótimo. Outra questão que mudou aí, atinge duas áreas, a civil e a trabalhista, é a questão da personalidade jurídica, que também foi alterada. Isso. Na verdade, já existia no nosso Código Civil a questão de como seria a desconsideração da personalidade jurídica. Já existia. Contudo, essa lei ela veio para destrinchar mesmo quais hipóteses pode o patrimônio dos sócios serem atingidos por eventual dívida. Seja essa dívida trabalhista, seja essa dívida de cunho contratual, seja essa dívida de qualquer cunho que seja. Então, a lei, hoje, ela deu mais credibilidade, mais força para que esse patrimônio pessoal não se confunda com o patrimônio da empresa. Então, se a empresa tem dois sócios, a empresa está com dívida trabalhista, o que casa, carro, bens dos sócios bens pessoais não vão se interferir, confundem com o patrimônio da empresa. que é o que acontece hoje. Quando tem uma dívida trabalhista... Sim, teoricamente, não quer dizer que o seu bem pessoal não possa responder para uma dívida. Contudo, tem exceções e a lei registra os casos. Tem que ser comprovada a fraude. Questão do grupo econômico também. Várias empresas que se alocam num grupo econômico. Antes, você tinha uma empresa, aí você era dono de várias empresas em vários nichos, que compunham um grupo econômico. Às vezes, o patrimônio daquela empresa, da outra empresa, que a sua empresa X quebrou, mas a sua outra empresa estava apta, tinha patrimônio, ela respondia para pagar uma dívida. Quebrou, sim. Agora Hoje também não. vai ser bem limitado. Você vai ter que comprovar ali que teve uma fraude, uma possibilidade, uma confusão ali patrimonial, justamente no intuito de causar um prejuízo ou simular uma coisa. Ou seja, não vai ser uma coisa muito automática, não. Sim. Então, há desconsideração aí da personalidade jurídica. O objetivo da lei foi dar mais segurança jurídica para que haja investimentos. Eu estou investindo no negócio X, sem que o seu patrimônio ele responda por esse negócio, porque a gente sabe que qualquer negócio ele está sujeito a um risco, né? Então muitas pessoas deixam até de empreender com esse receio. Eu vou empreender, vou entrar como sócio aqui, mas e o meu patrimônio? E então esse foi o intuito da lei, mas eu tenho certeza que é o que mais vai dar um trabalho aí. Para a gente finalizar, teve uma questão que foi levantada, que é a questão do governo interferir na publicidade de algumas categorias. Alguns setores, da economia ou categorias profissionais. Sim. O que essa lei alterou? Então, na realidade, a ANP, né, da Liberdade Econômica, agora que ela é lei, ela criou a figura aí do abuso regulatório. Foi justamente para evitar que o poder público ele interfira nas relações do mercado sem que haja necessidade para tanto, né? Justamente criando distinções desde que não advenham de lei. Então, assim, hoje o mercado, vamos supor, existe um mercado que não tem regulação em determinado produto. Você pode produzir, você pode comercializar esse produto porque não tem uma lei que fale que você não pode produzir. E o mercado, o poder público ele não pode interferir mais nisso sem que haja uma previsão legal. Então é justamente isso, desburocratizar, retirar questões, não, essa categoria não pode fazer publicidade por isso, por aquilo outro.
sem que essa restrição não advenha de lei. Então, justamente, são várias situações onde o abuso regulatório ele vai ser pontuado na lei. Então, o poder público agora está um pouquinho mais limitado na sua atuação. Na verdade, não limitado na sua atuação, é justamente para que o Para que a coisa governo flua, não se interfira. para que essa burocracia Próprio, que a gente tem no isso. Brasil, que a gente reclama tanto, diminua. Diminua, e esse que é o ponto principal. Doutora Chiara, eu queria te agradecer. Eu acho que você vai voltar aqui para falar mais sobre essa lei, porque essa lei nova, uma lei recente, gerou muita discussão e vai gerar muitas dúvidas ainda daqui para frente. Não, tá joia. Eu que agradeço, né, em nome também da OAB, e realmente vai ter pano para manga isso aqui, porque interfere na vida muito do particular, interfere na minha, na sua, na vida do carinha ali da esquina, do vendedor da esquina. Então, assim, é um ponto muito positivo, mas que vai suscitar muita discussão ainda. Tá? Muito obrigado. Lembrando que esse programa é uma parceria com a 72ª OAB daqui de Ipatinga. Portal Mais VIP, notícias para quem quer mais.